O fim da escala 6x1 é essencial para as mães. Nós estamos num momento no Brasil muito decisivo, porque é histórico que a gente consiga acabar com uma jornada de trabalho que adoece as trabalhadoras e os trabalhadores, que é a jornada de trabalho 6x1. Ou seja, você trabalhar 6 dias na semana e ter um dia somente de descanso é desumano, é adoecedor. E, em particular, para as mulheres e para as mães, é pior ainda, porque a gente sabe que na nossa sociedade, no nosso país, as tarefas domésticas, as mulheres praticamente têm o dobro, né, o triplo de horas de afazeres domésticos do que os homens, do que os pais. Então, para as mulheres que trabalham 6 dias na semana e tem um só dia de descanso, esse dia de descanso não é, na verdade, um dia de descanso. É um dia de trabalhar dentro de casa, é um dia de trabalhar dentro do lar. E cadê o horário para ficar com os filhos, para poder levar o filho no parque, para poder levar o filho para uma atividade de lazer, de cultura? Não existe esse momento. As mulheres vão trabalhar e as mães vão trabalhar chorando. Então, assim, aqui neste tema fica escancarada a hipocrisia dessa extrema-direita. Por quê? Porque eles dizem que defendem a família, só que não tem como ter vida familiar na jornada 6x1. Eles dizem que defendem que as mães tenham que ter tempo com seus filhos, só que não tem como ter tempo das mães, tempo de qualidade com seus filhos na jornada 6x1. As mães não têm como ir numa atividade da escola para ver uma apresentação do seu filho, da sua filha. As mães não têm como, num domingo, levar o seu filho, inclusive na missa, no culto, porque não tem. A mãe está trabalhando, porque na jornada 6x1, as mães que trabalham em shopping, elas têm que trabalhar no domingo. A folga delas é na segunda-feira, é na terça-feira, é na quarta-feira. E elas não têm como passar o final de semana com as suas crianças. Então, assim, é hipocrisia de uma turma que se diz conservadora, que é a favor da família, dos valores conservadores da família, mas que, na verdade, é contra a família. Porque como é que tem família se não tem como se reunir para poder tirar um lazer, tirar uma cultura com os seus filhos? Então, assim, as mães, elas estão sobrecarregadas, as mães que trabalham na jornada 6x1, e nós precisamos aliviar essa carga. Então, nós temos que ser contra essa escala 6x1 e a favor do projeto do governo Lula, que está para regime de urgência no Congresso Nacional, que é para acabar com a escala 6x1, para ter pelo menos 2 dias de folga por semana, para reduzir a jornada para 40 horas semanais. E isso é a favor da família brasileira, a favor das mães, a favor das mulheres e a favor de toda a classe trabalhadora. Outra coisa que pouco se fala no debate, né, pelo fim da escala 6x1, com o fim da escala 6x1, a gente possibilitar que os nossos companheiros, a nossa rede de apoio, a nossa comunidade, que também, em sua maioria, está trabalhando nessa escala, né, que é o que se diz de escravidão moderna, né, que eles também possam se envolver nos cuidados com as crianças e com os adolescentes. Porque a gente não fala do fim da escala 6x1 para a mulher assumir todos os cuidados, todas as tarefas nos dias de folga dela, não, gente. Nós estamos falando que com o fim da escala 6x1, abre-se a oportunidade para todo mundo que também está sendo explorado por essa escala. A gente reconhece, os nossos companheiros estão sendo explorados pela escala 6x1, as nossas famílias, todos os nossos familiares também estão sendo explorados, para que eles também possam se envolver e terem responsabilidades e tarefas de cuidados dentro de casa, com as crianças. E por isso que a gente fala que a escala 6x1, ela beneficia, sim, todo mundo todo o país, né? Mas ela beneficia mais ainda as pessoas que estão mais exploradas, que são as mulheres, as mães, as pessoas que tomam conta de casa. Porque a gente sabe que explorando a sociedade inteira, explora-se o dobro quem está nos trabalhos de cuidado. Então a gente quer sim o fim da escala 6x1 para as mulheres terem descanso, para que outras pessoas também possam assumir seus papéis dentro de casa, na criação dos nossos filhos, porque para os nossos filhos, gente, o mais importante é ter carinho, cuidado, educação e sociedade, comunidade. Não existe ser humano sem comunidade. E não existe comunidade se a gente trabalha todos os dias e tem um dia só para descansar. Por isso que é uma pauta das mulheres, é uma pauta feminista, o fim da escala 6x1.
Bom, gente, antes de tudo, é óbvio que eu não acho que seja digno um ser humano trabalhar 6 dias e folgar 1, né? Isso é muito claro e eu acho importante deixar claro. Mas por que eu discordo? Quando a gente fala de acabar com a escala 6:1, a gente vem de um discurso muito bonito. Então, beleza, agora a gente vai ter 2 dias em casa, 3 dias em casa e a gente vai poder fazer tudo isso que já foi dito agora anteriormente. O problema é, se eu acabo com a escala 6:1 e acho que isso é a resolução para as mães poderem ficar mais com os filhos, a gente está olhando o problema de uma base superficial. Afinal de contas, restaurantes, hospitais, lojas de shopping que funcionam 7 dias por semana, 6 dias por semana, alguns estabelecimentos, vão precisar continuar tendo pessoas para trabalharem lá. Então, ou eu contrato mais gente, ou eu aumento o preço. Se eu contrato mais gente, pode ser que o salário dessa mãe seja reduzido. Se eu aumento o preço, pode ser que eu perca a venda e essa mãe seja demitida. Então, normalmente, a gente está falando de mães que têm que dar conta de tudo, que se estão trabalhando 6:1 é porque, de fato, não tem uma situação financeira confortável e aí ela vai ter um problema a mais, que é ter que lidar com a falta de dinheiro, porque isso é uma coisa que pode acontecer se não for feito com uma base, não é assim do nada vamos acabar com isso. É óbvio que isso poderia acontecer, mas por que não aconteceu até agora? Porque a gente vive num país que ainda não tem condições, porque a gente precisa começar lá de baixo fazendo as coisas para que a gente consiga chegar nisso. Agora, esse discurso lindo, a gente vai acabar, na teoria é maravilhoso, mas na prática, quem disse que essa mãe não vai ter um problema a mais, que é se preocupar justamente com dinheiro? E uma mãe em casa 2 dias, ao invés de 1, não significa que ela vai estar com esse filho, que ela vai ter uma disponibilidade emocional para estar com ele. Justamente porque ela pode ter uma preocupação que antes ela não tinha. Fora que, quando a gente fala de colocar isso como uma lei, a gente está tirando a possibilidade de quem quer trabalhar 6 dias porque precisa. Infelizmente, isso é uma realidade. Então, uma pessoa que quer porque precisa, embora ela não... na verdade, ela precisa, né? E por isso ela vai trabalhar, ela vai ser impossibilitada, então ela pode cair na informalidade, ela pode ter menos possibilidade de trabalho, o que vai gerar menos renda e que vai gerar uma outra preocupação. Essa mãe não vai estar emocionalmente disponível para a criança. Então, sim, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, mas a hora que a gente olha para isso dessa forma rasa, a gente simplesmente aprova a lei e engaveta o problema. A hora que a gente engaveta o problema continua acontecendo. E eu acho tão sério uma mãe ter que trabalhar 6 dias e não apenas 1, que justamente e não folgar apenas 1, que justamente por essa seriedade, eu acho que a gente não pode tratar isso com essa superficialidade. E aí, se a gente trata, a gente aprova, acha que está resolvido e lá na prática a gente vai criar talvez um problema muito maior ou não vai resolver o problema. Então é por isso que eu sou contra. Bom, em primeiro lugar, parto também dessa mesma linha de que, no final, o cenário perfeito seria que as mães pudessem ficar 7 dias por semana em casa com seus filhos. Então, eu sequer defendo que as mulheres devam sair para trabalhar, né? Eu sequer defendo que elas saiam um dia sequer para ficar longe dos seus filhos. Como eu disse antes também, infelizmente, essa situação da esmagadora maioria das mulheres hoje, infelizmente, isso também é consequência da revolução feminista, né, que a gente teve nas últimas décadas. E é engraçado como hoje existe um problema de insuficiência financeira nas famílias, justamente porque todas as mulheres resolveram que elas deveriam se empoderar através dos trabalhos CLT, dos trabalhos fora de casa. Dessa forma, existe o quê? Muita demanda no mercado. Ou seja, o salário de todo mundo diminui. Então, o que antigamente, os homens antigamente que conseguiam sustentar uma família inteira, hoje em dia não conseguem. Eles precisam do apoio financeiro das suas esposas, porque o salário de todo mundo desceu, né, abaixou, uma vez que existe muito mais oferta no mercado. Então, de novo, né, a gente está tentando aqui a solução para um problema criado pelo movimento feminista. Então, uma outra questão é que eu defendo, na verdade, que o Estado não interfira nas decisões que os empresários tomem a respeito das suas próprias empresas, né? Isso, inclusive, é prejudicial não só para as mulheres. Aliás, eu não sei por que está se falando, porque isso é prejudicial para as mulheres, não defender o 6x1 é contra as mulheres. Não, é contra todo mundo que seja escravo desse sistema que hoje existe aí no país, né, e no mundo. Então, uma vez que você cria uma série de leis trabalhistas, você está obrigando os empresários a fazerem escolhas, né? Muitas vezes eles têm que abrir mão de contratar alguém mais eficiente, eles têm que diminuir o salário das pessoas para poder suprir essa demanda, como a Fernanda comentou, né? Você tem que colocar mais pessoas para intercalar, né? Para preencher esses espaços que vão ficar sobrando. Então, isso cabe aos empresários. A empresa privada não deve ser regida pelo Estado, o Estado que cuide do que ele se dispõe a fazer, do que ele deveria fazer, né? E não ficar botando o dedo nas iniciativas privadas, né? Isso afasta a prosperidade, inclusive, né? É algo que, com certeza, prejudica a economia do país, faz com que os empresários pensem 10 vezes antes de contratar determinados grupos de pessoas e, dessa forma, a gente só se prejudique moralmente, economicamente e de todas as formas.